Boa noite, irmãos. Vamos começar o nosso culto, queridos. Que bom que estamos juntos aqui, prontos para louvar o nosso Deus. Meus irmãos, deixe-me dar alguns avisos. Primeiro, domingo que vem, também conhecido como próximo domingo, também conhecido como Páscoa, né? Nós teremos o nosso culto da ressurreição. Então, domingo que vem, 7h30 da manhã, teremos o culto da ressurreição. Dê o seu nome, se você quer participar, dê o seu nome hoje para ler. Vai lá ler, de novo, vai lá. Ó. Tem bastante visitante hoje ler. E vocês estão convidados também, mas dá seu nome lá, porque ela vai anotar para saber quantas pessoas vêm, para a gente ter as cadeiras aqui tudo, e também vai designar alguma coisa de café da manhã para você trazer, tá bom? Porque a gente faz uma mesona de café da manhã aqui. Eu ia até mandar uma foto, Lê, para a gente mostrar, mas eu esqueci. Fica na imaginação. Domingo que vem vocês descobrem, tá? Quem nunca veio. A gente manda, não vou mandar não, vou deixar. Tá bom, queridos? Então, dê seu nome para Lê ali, ela vai designar alguma coisa de café da manhã para você trazer, você traz e a gente partilha juntos aqui. E aí, é bom avisar isso, eu tinha esquecido de avisar. Você me perguntou já tarde, aí eu lembrei. Nós só teremos ceia de manhã, tá bom? Porque é também primeiro domingo, né? A gente costuma ter ceia à noite, mas nós fazemos ceia sempre no culto da ressurreição. Então, nós faremos ceia de manhã, domingo, no culto da ressurreição. Então, se você vier, se você pretende vir, dá o seu nome ali para a Lê, tá bom? Outra coisa, homens, este sábado agora é o primeiro sábado do mês, data do nosso encontro de homens, mas ele será adiado para o outro sábado. Então, não será agora dia 4, será sábado dia 11, tá bom? Tudo bem? Não tem nada aqui, eu estou com esse negócio. É à noite. Então, no outro sábado, dia 11, encontro de homens, também tem café da manhã, que beleza, né? Também tem. Então, você vem, traz qualquer coisa para o café da manhã, a gente não dá nome não, a gente confia que o Senhor guiará, para a gente não ter nada faltando, tá bom? Mas vem, é um tempo muito bom de comunhão, né, Gilberto? Muito gostoso, né? E é muito bom mesmo, tá bom? Então não perca no outro sábado, eu vou avisar de novo domingo, tá? No outro sábado, dia 11. Outro aviso, seguinte, deixa eu clarear um aviso que eu já dei. Domingo que vem nós temos o culto da ressurreição, então nós não teremos EBD, tá? É o culto, 7h30, a gente começa, chega aqui, faz o culto, participa do café da manhã, tem um momento de comunhão, vai para casa, depois volta só à noite para o nosso culto da Páscoa. Aí que nós teremos a participação do coral da igreja, do coral das crianças, celebraremos a ressurreição de Jesus, domingo que vem, à noite, nesse mesmo bate-horário aqui, 7h da noite, tá bom? Último aviso. Eu já mandei no grupo, eu estou avisando de púlpito, tá? A Sara fez... Quando que você fez, Sara? 2021, a Sara elaborou um devocionário para crianças com o tema da Páscoa, tá bom? E ela compartilhou conosco. E ele é de uma semana. Só que ele começa hoje, que é chamado de Domingo de Ramos, né? Onde a gente celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, começa com a história da entrada triunfal. Ainda é hoje, certo? Então, você ainda pode fazer com a sua criança, com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu neto. Se você está no grupo da igreja, eu compartilhei lá. Se você não está no grupo da igreja, mas quer o devocionário, fala comigo no final do culto, eu te mando na hora, tá bom? Já te ponho lá no WhatsApp, te mando na hora. É digital, não é impresso. Então, eu te mando e você compartilha aí com a sua criançada. Amém? Então tá bom, vamos orar, queridos, para nós termos o nosso momento de adoração. Senhor Deus, Pai, Criador de todas as coisas, Rei de todo o universo, louvamos o Teu nome, ó Pai. E estamos aqui, ó Deus, reunidos com esse propósito, o de adorar ao Senhor, reconhecendo quem Tu és, o que Tu fazes e quem nós somos a partir da Tua graça. Que o Senhor, ó Deus, cria em nós um espírito que é grato pela Tua salvação
expressando glória ao Senhor da maneira como vivemos nesse mundo. E que comece assim, ó Deus, a nossa adoração ao Senhor através desse momento, desse tempo, e que se estenda, ó Pai, por todos os nossos dias. Que o Senhor seja louvado e exaltado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja. Convido você a ficar em pé, se você pode. Vamos juntos adorar o Senhor com algumas canções.
você, juntamente comigo, vai fazer uma leitura que nos lembra da bondade de Deus. Nós vamos cantar uma música que fala sobre a bondade de Deus, que ela nos serve, que ela a cada dia está constante em nossas vidas. Vamos ler todo mundo junto esse versículo, no Salmo 23, versículo 6. Leiamos juntos. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Todos os dias
possa provar mais e mais a bondade de Deus. E provando dessa bondade que a cada dia nos cerca, nós possamos querer sempre também buscar mais e mais o Senhor nas nossas vidas. Amém? Amém. A próxima canção fala sobre isso, sabe? Fala sobre nós nos derramarmos ao Senhor, buscarmos nele o conforto, buscarmos nele o quebrantamento, buscarmos nele o nosso porto seguro. Que essa seja a nossa oração, nos preparando para a mensagem que será nos trazida daqui a pouco.
Vamos orar nesse momento, orar pelas nossas vidas, orar pelas crianças que também irão para a salinha. Pedir para que a parte faça essa oração nesse momento. As crianças podem vir aqui à frente para nós estarmos orando. Peço que os irmãos, neste momento, estendam suas mãos para essas crianças. Outro dia eu falei que ela é o futuro da nossa igreja. A gente está para aprender, né? Aí outro dia, numa palestra de paz, eu aprendi que eles são hoje a nossa igreja. Então peço que você abençoe. Eles fazem parte da mesa, eles fazem parte do corpo. E graças a Deus que a gente está tendo esse discernimento. Senhor, nosso Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é o que sacia a nossa fome na alma, no nosso espírito. E eu te agradeço porque é o Senhor que vai saciar todas as curiosidades dessas crianças. É o Senhor que vai saciar todo esse crescimento espiritual, ó Pai. Use, Senhor Deus, os professores, as professoras, que eles possam, Senhor Deus, ser boca, Senhor do Espírito Santo, a falar por Ti, Jesus. Abra os coraçõezinhos neste momento e que o Senhor faça morada nesses corações, ó Pai. Cuida de nós aqui também, Senhor. Nos ajude a estar aprendendo cada dia mais, a colocá-los eles nos Teus caminhos e nos ensina, Senhor, a cada dia a Te buscar. Obrigado por tudo. Cuida deles, cuida de nós. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Abra sua Bíblia, livro de Êxodo. Capítulo 20, a partir do primeiro versículo, versículo 1. A gente tem mais 2 bancos lá fora, então se alguém estiver se sentindo apertado. Graças a Deus a igreja está cheia. Obrigado, senhor. É o segundo livro da Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo,
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos rendemos aos teus pés, nos prostramos diante de quem tu és. Jesus, nosso coração vive por ti. Que o Senhor continue falando a nós, que o Senhor mostre-nos, Senhor Deus, por meio da exposição da tua palavra, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Que nós sejamos encorajados, confortados, corrigidos por meio do Evangelho que nos santifica e nos conforma a cada dia à imagem de Jesus Cristo, seu Filho. Nós oramos assim e colocamos-nos em tua dependência. Em nome de Jesus, amém. Eu nasci numa família evangélica. Quando eu nasci, meus pais eles já eram evangélicos, de linha pentecostal. Então eu sempre respondi, quando alguém me perguntava qual era a minha religião, evangélico. Eu sou evangélico desde que eu me entendo por gente. Meus pais eram evangélicos, meus irmãos eram evangélicos, eu era evangélico, sempre. Frequentava uma igreja evangélica todos os domingos, tinha amigos evangélicos, até que um dia eu, que sempre fui evangélico, tive um encontro real e pessoal com Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Tem evangélicos que nunca se convertem. Dizem que são os mais difíceis de se converter. Mas o Senhor foi misericordioso comigo, abriu os meus olhos para contemplar as maravilhas da sua lei. E a transformação que esse encontro real com Cristo operou na minha religião foi tão radical que me dá vontade, às vezes, até de responder alguma outra coisa além de evangélico, quando alguém pergunta a minha religião hoje. Um evangélico com compromisso, evangélico praticante, mas continuo respondendo só evangélico mesmo. Pela graça de Deus, eu que sempre fui evangélico, hoje eu sou evangélico. Evangélico porque fui alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então, que o Senhor fale hoje, por meio da sua palavra, a evangélicos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Que o Senhor renove, por meio dessa mensagem, o compromisso de evangélicos que já foram alcançados pelo Evangelho. Que hoje nós possamos renovar os nossos votos e voltar a nos deleitar no fato de que temos uma aliança com Deus por meio de Cristo Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler é um chamado de Deus ao povo de Israel para um compromisso real com Ele. Os 10 mandamentos, eles são um tratado de uma aliança real entre Deus e o seu povo resgatado. São mandamentos dados pelo próprio Deus que regem a vida do povo debaixo do seu senhorio, debaixo da sua proteção, debaixo da sua provisão. Para nós, os 10 mandamentos, eles podem soar como uma lista de regras, tipo uma lista de regras de uso de uma piscina. Não usarás a piscina sem trajes apropriados para banho. Não comerás na área da piscina. Não entrarás com animais de estimação na piscina. E por aí vai. Mas para o povo de Israel que recebe em primeira mão esses mandamentos, eles são percebidos como um tratado de uma aliança. A linguagem contida nesses 10 mandamentos é a mesma linguagem dos tratados de aliança deste período, onde um rei mais poderoso, que é chamado de suzerano nesta aliança, ele faz uma aliança com um rei menos poderoso, que é chamado de vassalo. Nesses tratados era comum, primeiro, uma apresentação do rei suzerano, depois um breve histórico daquilo que ele já tinha feito, que demonstrava misericórdia para aquele povo vassalo, e em seguida uma lista com as estipulações que regeriam aquela aliança. E é isso que acontece aqui nesse texto. Deus, o suzerano dessa aliança, se apresenta a esse povo no versículo 2. Eu sou Jeová, Senhor, o seu Deus. E então ele dá esse breve histórico do que ele fez, que demonstra a sua misericórdia para o povo vassalo, no mesmo versículo, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Seguem-se então as estipulações que regerão esta aliança, os 10 mandamentos.
Aqui, esse povo que acabou de ter um vislumbre da glória de Deus no capítulo anterior, capítulo 19, onde o Senhor se manifestou com trovões, fumaça ali sobre o monte Sinai, ele é agora formalmente convidado por Deus a uma aliança. Já existe uma eleição sobre eles. Deus já escolheu Abraão e sua descendência para serem abençoados por Deus e serem também uma bênção para as nações. Esse povo já é um povo eleito para ser nação santa, sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas aqui o Senhor está tanto renovando como expandindo a aliança que Ele tem com este povo. Ele está revelando o seu nome e destacando o seu agir, não no passado, mas nessa geração. Ele já não é mais apenas o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas para este povo ele é também Yahvé, o nosso Deus, aquele que nos tirou do Egito com mão poderosa e que nos resgatou da escravidão para sermos para ele um reino sacerdotal neste mundo. Portanto, meus irmãos, os 10 mandamentos, eles não são apenas um conjunto de regras, mas a prova de que Deus estava falando sério quando convidou este povo, que há pouco tempo era só escravo no Egito, para ser, nesta terra, um reino vassalo do rei soberano do universo nos céus. Uau! Veja, uma coisa é um namorado dizer para a namorada: eu te amo muito, queria um dia me casar com você. Outra coisa é ele juntar dinheiro, comprar um anel, marcar um dia na presença de testemunhas, de preferência os pais da moça e os dele, se ajoelhar e pedir: você quer se casar comigo? O primeiro caso é um desejo vago, o segundo é um compromisso. O primeiro caso é só um comentário, o segundo é um convite que demanda uma resposta da outra parte. E a resposta só pode ser sim ou não. Não há espaço para um talvez, ou vou pensar, na semana que vem te dou um retorno. Da mesma forma, o tratado da aliança que está posto aqui é um convite formal de Deus para uma aliança com este povo eleito, que demanda uma resposta que esse povo vai dar mais para frente no capítulo 24, versículo 3. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Ficou espaço para uma resposta do povo, e o povo de Israel reconheceu e firmou essa aliança com Deus, como uma noiva dizendo sim para o pedido do noivo. Então, uma vez que nós sabemos o que são os 10 mandamentos, vamos olhar para o seu conteúdo. Apesar de os 10 mandamentos eles não serem ainda o tratado que estabelece a aliança de Deus conosco, porque nós somos o povo da nova aliança em Cristo Jesus, eles nos revelam algo sobre Deus e sobre a sua criação. São características imutáveis que devem também reger as nossas vidas e de todos os crentes que adoram ao Deus verdadeiro. Os 10 mandamentos eles não são um tratado genérico. Não são palavras, cláusulas repetidas, comuns a todos os tratados desse tipo. Eles são exclusivos. E eles apontam para a santidade, tanto do Deus Criador, como também das coisas que Ele criou. O primeiro mandamento, ele fala da santidade de Deus, da sua exclusividade. Não tenha outros deuses diante de mim. Não há outra divindade semelhante a Ele. Aqui o Senhor não está nem preocupado em estabelecer se existe ou não alguma outra divindade, se são divindades, se são demônios disfarçados. Porque a questão aqui é que qualquer outra coisa na criação não pode se comparar ao Senhor. Ele está numa categoria à parte, ele é exclusivo, ele é incomparável. Portanto, nada na criação pode receber adoração. Nenhum outro ser pode ser colocado junto a Deus para receber adoração com Ele. Deus não reparte a sua glória. Esse é, inclusive, um dos motivos que nós afirmamos com tanta tranquilidade que Jesus é Deus, porque Ele recebe adoração tanto nos céus como na terra. Deus é único. Isto é o que diz o texto áureo do Antigo Testamento de Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, ou o Senhor seu Deus é um.
Portanto, um relacionamento com Deus verdadeiro, não há espaço para se adorar outros deuses. Na verdade, não há necessidade para se adorar qualquer outro Deus. Porque se a gente parar para pensar, a adoração de vários deuses está na limitação dessas divindades, no poder limitado. Então o idólatra, por colocar sua esperança nesses deuses falsos, ele vai precisar adorar o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus do monte, o Deus do vale, o Deus da fertilidade e o Deus da guerra, e por aí vai. Mas o nosso Deus, por outro lado, ele é Senhor soberano sobre toda a criação, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E Paulo vai dizer aos atenienses, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Enquanto o mundo corre atrás de tantas coisas para se sentir seguro, enquanto o mundo busca diversificação nos investimentos, nas amizades, até mesmo nos relacionamentos, multiplica para si deuses em seu coração, pensando que com tantos deuses, pelo menos um vai lhe valer, nós adoramos o Deus verdadeiro. Estamos seguros nele. Nós buscamos tirar e não colocar tudo em nós que nos afasta do consolo, do conforto e da segurança que nós temos na rocha da nossa salvação. Quebramos os nossos ídolos fracos e limitados e buscamos a face do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é o único que pode nos valer. Amém? E essa grandiosidade de Deus faz com que nós não tenhamos a menor capacidade de esculpir uma imagem que o represente fielmente. Portanto, o segundo mandamento proíbe qualquer tentativa deste tipo. O apóstolo Paulo ele vai dizer, após fazer uma apresentação do Deus verdadeiro, o Deus desconhecido, para os atenienses, em Atos capítulo 17, versículo 29, que se somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. É impossível a mesa entalhar um marceneiro, um interruptor ligar e desligar um eletricista, a planta plantar o jardineiro. E é impossível para a nossa mente limitada conseguir expressar na sua totalidade o Deus que a criou. O Senhor é incomparável. Se nós vamos adorá-lo, não será por meio de uma imagem que possamos conceber, pois a gente não vai encontrar nada semelhante a Ele em qualquer espaço ou dimensão da criação. Ele é incomparável nos céus, Ele é incomparável na terra, Ele é incomparável nas águas, debaixo da terra. Porém, ainda assim, toda a terra manifesta a sua glória. Nós, seres humanos, somos sua imagem e semelhança. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento, as obras do seu poder. Até uma formiguinha ensina o caráter zeloso e diligente de Deus para o pecador preguiçoso. Como os serafins declaram constantemente diante do trono de Deus, toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, o crente percebe a singularidade de Deus, tanto contemplando a glória de Deus na criação, como comparando a grandeza de Deus com a pequenez das coisas criadas. E ele percebe essa exclusividade e não troca a glória de Deus por nenhuma outra beleza deste mundo. Mas há um fato triste, muito triste, na verdade, sobre a idolatria, no versículo 5, onde Deus diz: não as adore, não preste culto a elas. A elas quem? As imagens. Veja, quando alguém se prostra diante de uma imagem, o que ele pensa que está fazendo é adorar um Deus. Muitas vezes ele pensa que está adorando o Deus verdadeiro, por intermédio da imagem. Mas a forma como Deus fala aqui no segundo mandamento mostra que quem está sendo adorado e servido é a própria imagem. O adorador imagina estar, então, na presença de um ser glorioso que pode lhe valer, quando, na verdade,
Ele só está diante de um pedaço de madeira, de um pedaço de barro, de uma pedra preciosa. Essa é a situação vergonhosa daquele que coloca a sua esperança em qualquer outra coisa na criação, ao invés de colocar a sua esperança no Senhor. E essa era a situação de muitos nós, que passamos por igrejas onde o pastor se dizia um super ser espiritual e se colocava como intermediário entre nós e Deus. Ele se achava especial e nós também nos achávamos especiais por estar naquele lugar, naquele mover inigualável, quando na verdade nós estávamos gastando nosso dinheiro, nosso tempo, nossa força e a nossa saúde num projeto de bem-estar daquele homem que tanto prometia, mas nunca entregou nada. Não era Deus, era só ele mesmo. Era só a gente ali. Como disse Steve Rogers, Capitão América, quando ele vai falar sobre os Asgardianos para a Viúva Negra, que tinha há pouco tempo dito que aqueles homens eram praticamente deuses. Ele diz: só existe um Deus, Senhora, e eu tenho certeza que ele não se veste assim. Nosso Deus é incomparável, por isso o seu nome deve ser honrado, sua glória deve ser exaltada, sua reputação, sua fama devem ser tidos na mais alta conta. Isso é o que diz o terceiro mandamento. Voltando àquela ilustração do início do pedido de casamento, quando o noivo pede à noiva em casamento, ela precisa ter coragem para dizer sim ou não. Não há mais espaço para vou pensar, vou ver quais são as minhas opções, depois te dou um retorno. Não tem isso. É um convite que só vem, ou pelo menos só deveria vir, depois de um tempo em que o noivo teve para conhecer a noiva e para se deixar ser conhecido por ela. E uma vez que ela diz sim, ela não está dizendo sim para um contrato de prestação de serviços conjugais. Ela está dizendo sim para o amor. Ela está dizendo sim para um relacionamento, sim para tomar o nome do esposo, sim para ser chamada de sua esposa. E nesta aliança, o povo de Israel é chamado pelo nome do Senhor. Eles carregarão este nome, serão um reino sacerdotal representando o reino celestial na terra. Este nome não pode ser tomado em vão. Mas da mesma forma que é possível alguém levar o título de esposo e esposa e não viver de acordo com esse título, da mesma forma que existem casamentos de fachada, onde os casais só estão juntos para manter as aparências, alguém pode levar o título de povo de Deus sem temer a Deus. Alguém pode levar o título de evangélico sem ser de fato evangélico. Tiago usa esse mesmo termo do terceiro mandamento, o termo vão, vazio, para falar da falsa religião, da religião vazia, daquele que supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua. Este está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Terceiro mandamento é sim um mandamento contra a blasfêmia, um mandamento contra a profanação do nome do Senhor, mas é também um mandamento contra a hipocrisia, um mandamento contra o serviço a Deus por interesse, contra uma religião vazia. Levar o nome do Senhor implica compromisso. Enquanto os mandamentos anteriores, eles falavam contra a idolatria, que seria a falsa religião para deuses falsos, este aqui vai falar contra a hipocrisia, que é a falsa religião ao Deus verdadeiro. O quarto mandamento, ele vai ser uma ligação natural entre os mandamentos anteriores, que são mais verticais, que tem mais a ver com o relacionamento do povo com Deus, e aqueles que se seguirão agora, que são mais horizontais, que tem a ver com o relacionamento das pessoas, do próprio povo. É um mandamento para um dia de descanso sagrado, para adoração a Deus e, ao mesmo tempo, para alívio do meu próximo. E essa ligação aponta para a santidade da criação. Em que sentido? Se Deus é santo e é dono de tudo na criação, então tudo na criação deve ser santo, no sentido de que tudo pertence a Deus e foi criado para os seus santos propósitos.
Deus é o Criador de todos os dias, o Criador e o dono da semana de todas as vidas. Deus é o dono do solo em que o agricultor trabalha, o dono das sementes, o dono de todos os recursos naturais. Ele tem a prerrogativa de determinar o que será e o que não será feito em cada dia da semana. Ele tem o direito de dar descanso aos vulneráveis e de não dar, se ele assim desejar. Porque como Deus Filho encarnado declarou aqui em seu ministério, o Filho do Homem é Senhor, é dono, soberano sobre o sábado. Deus é dono da minha vida, dono do meu trabalho, das vidas que me servem e de todas as coisas. E cada vez que eu negligencio o descanso para mim mesmo, ou cada vez que eu exploro alguém, eu estou me assenhorando de algo que não é meu. As pessoas não são minhas, os recursos, até a minha própria vida, tudo pertence a Deus e deve ser devolvido para Ele. O texto que acabamos de citar, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E essa obediência, esse mandamento exigia dos membros da comunidade de Israel não apenas aquela postura passiva de descansar, mas também uma postura ativa de garantir que aqueles sob a minha responsabilidade também descansassem. É uma postura de garantir ativamente o privilégio do descanso para outros. É, portanto, um mandamento que une o amor a Deus em santificar a Ele um descanso e, ao mesmo tempo, ao próximo em garantir a Ele o mesmo privilégio. Da mesma forma, o quinto mandamento, que fala da honra aos pais, tanto aponta para a preciosidade da vida daqueles que o Senhor estabeleceu para liderar a vida dos filhos, principalmente em sua velhice, quando eles não têm mais nada para oferecer, como também aponta para a honra da palavra de Deus, que é o conteúdo, ou pelo menos deveria ser o conteúdo do ensino dos pais. Uma vez que a transmissão da lei do Senhor era passada de pai para filho, honrar os pais e ao mesmo tempo dar ouvidos aos seus ensinamentos, tê-los em alta conta era honrar a lei do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, honrar os pais era honrar a vida dos pais, principalmente em sua velhice, e sustentá-los quando não pudessem mais trabalhar. Honrá-los era guardar a honra do nome da família, sempre tendo boa fé para com os pais, tentando extrair sempre o melhor deles e tendo paciência com seus defeitos. Honrar os pais, então, meus irmãos, é honrar a vida como santa, mesmo quando esta vida já não é mais uma vida ativa. Mesmo quando essa vida é vista como um fardo para a sociedade, o crente ainda afirma que esta vida é preciosa, é digna de honra. Cuidar dela é prestar um serviço a Deus, é cuidar de um tesouro do Rei do universo. E é para essa mesma santidade e preciosidade da vida que o sexto mandamento aponta. Obedecer a esse mandamento é entender que toda a vida pertence a Deus. Ele é o único que tem direito de tirar a vida, porque é o único que dá a vida. Quando eu tiro a vida de alguém, eu estou, novamente, usurpando o lugar de Deus. No livro do Senhor dos Anéis, hoje eu estou bastante cultura pop, né? De J.R.R. Tolkien, há um momento que Frodo Bolseiro, ele está numa conversa com o Gandalf, e ele diz que o Gollum é quase um orc, é um inimigo e ele deve morrer. Ao que Gandalf responde: muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes a vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte. Não sou eu quem julgo quem deve viver, quem deve morrer. Essa é uma prerrogativa que pertence a Deus. Da mesma forma, quando eu odeio alguém, eu estou dizendo que Deus errou ao criá-lo. Eu estou julgando o Criador, dando a entender que eu poderia fazer melhor se eu estivesse no lugar de Deus. Para não dizer que eu não citei cultura pop, como o personagem do Jim Carrey, no filme Todo-Poderoso. Meus irmãos, em tempo de ódio, tempos de polarização, quão importante é, que testemunho o mundo vai ter, se nós vivermos essa verdade de que vidas humanas são preciosas e pertencem única e exclusivamente a Deus. Eu estava tentando falar desse texto lá no culto doméstico em casa.
E o que eu consegui foi que a Malu respondesse duas coisas para mim. Quem criou a mamãe? Ela fala, Deus. Quem é o dono da mamãe? Deus. Quem criou o papai? Deus. Quem é o dono do papai? Deus. Quem criou a Malu? Deus. Quem é o dono da Malu? Deus. Tá bom. Bastante coisa já. Quem criou toda a vida humana? Deus. Quem é o dono dessa vida? Deus. Toda a vida pertence a Deus. São preciosas porque pertencem a Deus. São imagem e semelhança de Deus, mesmo que corrompidas pelo pecado. De modo semelhante, temos o 7º mandamento, que devolve também o casamento ao dono dele, Deus. Quando eu entro numa aliança de casamento, independente se eu me casei na igreja, no cartório, independente se eu reconheço isso ou não, eu estou entrando em uma aliança que Deus uniu. Eu estou entrando em um relacionamento criado e regido por Deus. Quando eu cometo adultério, eu estou negligenciando o senhorio de Deus sobre esse casamento. A aliança do casamento pertence a Deus, assim como a vida dos cônjuges pertence a Deus. O casamento é o relacionamento conjugal que Deus estabeleceu para um homem e uma mulher. Mas essa aliança demanda fidelidade e exclusividade. O casamento é santo, o casamento é digno de honra. Essa santidade do casamento deveria nos fazer temer a possibilidade do adultério. Mas não só isso, deveria nos fazer temer a possibilidade do pecado da defraudação emocional. A santidade do casamento deveria santificar o namoro cristão. Se para mim o casamento é santo, e ele é, então a amizade e o posterior namoro que levarão a esta aliança são um caminho para um ambiente santo. E aqueles que estão neste caminho deveriam se santificar, se purificar, para chegar em santidade num lugar santo. Ninguém deveria brincar de casamento. Ninguém deveria brincar com o casamento. Uma vez que o casamento é de Deus, uma vez que Deus é o único dono da instituição chamada casamento. Essa é a proposta deste mandamento. O 8º mandamento fala da santidade da propriedade alheia. E a gente tem várias pessoas que dizem por aí que você tem que ter muito dinheiro, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Mas, irmãos, tem uma diferença muito grande em Deus ser dono da prata e essa prata vir parar no meu bolso. Se Ele é dono, Ele não tem direito de fazer o que Ele quiser com aquilo que é dele. Quando a gente pensa no contexto dessa comunidade de Israel, que recebe esse mandamento aqui, a gente tem que nos lembrar de como é que vai acontecer a divisão das propriedades quando eles chegarem na terra prometida. Deus soberanamente vai dividir a terra entre as tribos quando eles entrarem nessa terra. E Ele vai estabelecer o ano do jubileu, que é um ano em que as propriedades voltam para a família de origem, mesmo que elas tenham sido vendidas anteriormente por questões financeiras, por dívidas. Isso aponta para a soberania de Deus sobre a propriedade e sobre as riquezas. A obediência fiel, inclusive, a este mandamento e aos demais mandamentos, às demais leis sobre propriedade, dadas por Deus para este povo, praticamente acabaria com a pobreza, é isso que ele diz lá em Deuteronômio. Mas também, irmãos, este mandamento ele fala diretamente ao coração desse povo, porque eles são descendentes de Jacó. Jacó, que por muito tempo da sua vida teve que viver com a fama de enganador, que foi acusado de roubo pelo menos 2 vezes, pelo seu sogro e pelo seu irmão. A história de Jacó e de seus filhos é repleta de engano e trapaça. A bênção que Jacó lutou ali na madrugada inteira e obteve no final, lá em Peniel, foi a bênção da mudança de nome de Jacó para Israel e, consequentemente, a mudança de sua identidade. A proposta de Deus, por meio deste mandamento para este povo, é uma mudança de identidade. Como Paulo diz aos Efésios, aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com o que repartir com o necessitado. Essa é a mudança radical que acontece na vida do crente. De um agente do caos que impõe medo e insegurança sobre os outros, o Senhor o transforma para ser um agente de provisão, de sustento
aos necessitados. Mas, novamente, a obediência a este mandamento, ela está alicerçada na confiança em Deus e no poder da sua palavra. Aquele que é suprido por Deus, ele encontra descanso nele. O quarto mandamento. E não defrauda seu irmão por meio de engano e de roubo. Oitavo mandamento. Ele vê os bens do seu irmão como pertencentes, em última instância, ao Senhor. O meu próximo, ele é apenas mordomo desses bens. Ele não é dono. Por isso, roubá-los é roubar a Deus. E a mesma coisa, o nono mandamento, que aponta para a santidade da verdade, principalmente a verdade sobre o meu próximo. É um mandamento contra a calúnia e difamação. Veja, meus irmãos, Paulo diz que aquele que faz o bem, ele não deveria ter medo. Mas num local onde há falsas testemunhas, em um ambiente onde eu não sei se aquela pessoa vai dar um testemunho verdadeiro ou não, eu tenho medo. Nós estávamos voltando ontem para casa e tinha comando, tinha blitz. E eu que já tomei uma multa numa blitz, sem ter motivo algum para isso, e estou até hoje tentando na justiça. Só provar que eu não tinha nada, só provar que o agente do Estado mentiu, eu fico com medo. Porque eu não sei se ele parar o meu carro, se ele vai ser honesto e verificar o que de fato tem, ou se ele simplesmente vai falar, vou te dar uma multa fraudulenta. Em tempos de redes sociais, onde vidas humanas se tornaram tão banais, os corpos são expostos como mercadorias, onde você pode gerar notícia falsa, distribuir na internet em questões de segundos, onde eu tenho aplicativos de inteligência artificial que eu posso emular qualquer pessoa fazendo qualquer coisa. Em tempos de cancelamento e difamação, quão importante é a proposta deste mandamento. E nós devemos nos lembrar que Jesus foi até a morte defendendo a verdade sobre quem ele era. E o mesmo aconteceu com a maioria dos apóstolos. Eles perderam a vida por se recusarem a abrir mão de um testemunho verdadeiro daquilo que eles ouviram e viram de Cristo. Isso em contraste com as testemunhas fraudulentas que Caifás e os judeus chamaram deliberadamente para incriminar Jesus. E estenderam aquele julgamento falso a madrugada toda, porque os testemunhos daquelas testemunhas falsas não batiam. Se as vidas humanas não são banais, se há preciosidade na vida de qualquer ser humano, se Cristo entregou sua vida em favor de seres humanos pecadores, meus irmãos, então eu não posso pegar um vídeo de WhatsApp que denigre a imagem de alguém, mesmo que seja alguém de quem eu discordo, sem dar a essa pessoa o benefício da dúvida e sair encaminhando isso daí. Sem saber se a notícia é verdadeira, se é falsa. E isso é importante. Essa é a proposta deste mandamento. Este nono mandamento também vai falar diretamente ao coração dos descendentes de Jacó. Mais uma vez, o enganador. O que enganou seu irmão, seu pai, seu sogro, e foi enganado pelo seu sogro, pelas suas esposas, pelos seus filhos. A proposta deste mandamento para esse povo de Jacó, que não é mais Jacó, agora Israel, chega de engano, chega de falsidade que destrói, chega de enganar e ser enganado. Somos o povo da verdade, libertos da escravidão do Egito. Não se escravizem uns aos outros. Parem de tramar o mal contra o seu próximo, como fizeram os seus pais lá com José, que se reuniram, se combinaram ali para vendê-lo como escravo para o Egito. Somos o povo da verdade. Amém? Que o ciclo da mentira seja interrompido em nós. Que pare em nós a difamação e a calúnia. Que a raiva do mundo, o cancelamento, a banalização da vida do próximo seja extinto em nós. Porque inevitavelmente isso vai chegar até nós, mas que pare em nós. Amém? E o 10º mandamento, finalmente, ele trata do pecado do coração. O pecado da inveja, o pecado da cobiça, do que é do meu próximo.
E o mandamento aqui, ele dá alguns exemplos do que pode ser cobiçado do meu próximo. Porque tanto o próximo ideal aqui, como o ouvinte ideal, eles são chefes de família. Por isso, os exemplos são a casa, a família, o nome, a prosperidade do próximo. Os animais de trabalho do próximo, um boi de carga, um jumento. O escravo, a escrava do próximo. Numa sociedade rural, estes são sinais de riqueza, de abundância. Mas o mandamento, ele não se restringe a esses exemplos. Ele termina com: não cobiçarás qualquer coisa que pertence ao seu próximo. Tiago fala do resultado, do fim que a cobiça nos leva. Ele diz em Tiago 4, versículos de 1 a 3, de onde procedem guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Meus irmãos, o segundo pecado cometido na Bíblia é um assassinato de um irmão a outro, motivado por inveja. Não bastasse isto, essa inveja nasce no coração desse irmão em um contexto de culto. O segundo pecado narrado na Bíblia é o assassinato de um irmão contra o outro por inveja. Inveja que nasceu na hora do culto. Até mesmo Davi se deixou levar pela cobiça da esposa do próximo, o que o levou ao pecado do adultério com Batseba e a assassinar o seu esposo, Urias. Portanto, o pecado da cobiça e da inveja, eles estão na raiz de outros pecados. Pecados contra mim mesmo e pecados contra o meu próximo. Mas a proposta desse 10º mandamento é o contentamento com aquilo que se tem. É não cobiçar, mas pedir. Segundo Tiago, nós cobiçamos porque não temos e não temos porque não pedimos. Porque por detrás de um coração cobiçoso está um coração orgulhoso demais para pedir. Por detrás de um coração cobiçoso está um coração orgulhoso demais para pedir. Tanto pedir ajuda para o próprio próximo, como para se humilhar em oração dependente a Deus. Paulo diz aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Isso não quer dizer que Deus vai nos dar tudo que nós pedimos para Ele em oração, mas que a prática da oração vai me levar a uma vida de contentamento e dependência de Deus. A prática da oração é o remédio contra uma vida de insatisfação e de cobiça. Não negligencie, meu irmão, minha irmã, esse meio de graça que Deus nos deu, a oração. Essas são as cláusulas deste tratado da aliança de Deus com o povo de Israel no Monte Sinai. Nós olhamos para estes mandamentos porque nós vimos que eles revelam algo do caráter imutável de Deus. Eles demonstram a sua santidade e dignidade. Eles estabelecem o seu senhorio sobre toda a criação. Eles demonstram a dignidade e o valor intrínseco da vida humana. Eles nos convidam a descansar em Deus e a encontrar contentamento e satisfação nele. E, acima de tudo, a concessão desses mandamentos revela a seriedade desta aliança. Elevam este povo de um povo nômade, recém-liberto da escravidão, para um reino sacerdotal, aliançado com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, nós também temos uma aliança com Deus. Uma aliança que, segundo o autor de Hebreus, é superior a esta aliança do Sinai. E temos a certeza dessa aliança não por palavras escritas em tábuas de pedra, mas por causa da própria palavra de Deus encarnada, Jesus.
Da mesma forma que Deus desceu sobre o monte e convidou formalmente o povo de Israel para uma aliança com ele, selando essa aliança por meio dos 10 mandamentos, Jesus sobe ao monte e diz para os seus discípulos, aqueles que criam nele: vocês, os crentes, são a luz do mundo, o sal da terra, uma cidade edificada sobre o monte. Que são outras formas de dizer: vocês são um reino sacerdotal. A nova aliança é superior à do Sinai. Ela inclui todo aquele que crê em Jesus. Ela é eterna. Foi comprada pelo sangue de Jesus. A herança que ela garante não se limita à terra prometida, mas a novos céus e a nova terra onde habita a justiça. A promessa dessa aliança não é apenas vida longa, é vida eterna com Deus. Representante dessa aliança não é Moisés, é o Deus Filho Jesus de Nazaré. Portanto, se as palavras de Deus, que regem a aliança do Sinai, como nós vimos, elas são gloriosas, elas revelam a glória de Deus e da sua criação, quão gloriosas são as palavras de Cristo, que regem a nova aliança. O quanto Cristo nos revela que Deus estava falando sério quando nos elegeu e nos chamou para um relacionamento com Ele. Portanto, meus irmãos, a questão é: vivamos essa aliança. Você pode, como eu, continuar preenchendo evangélico, porque sou filho de evangélicos, irmãos de evangélicos, e vou na igreja evangélica. Ou você pode pensar: uau, Deus está falando sério. Deus quer um encontro real e pessoal, um compromisso comigo. Eu quero ser alcançado pelo Evangelho. Eu quero ser dessa religião, desta aliança, deste compromisso. Vivamos essa aliança. Não flertemos com outros deuses em nossos corações, ou com a escravidão do nosso passado. Sigamos a carreira que nos está proposta com os olhos fixos em Jesus. Não tome este nome em vão. Em vão. Olha que privilégio, irmãos. Principalmente nós que estamos aqui. Que privilégio que nós temos. O nome, a glória do Senhor, ela é revelada por meio da pregação da sua palavra, domingo após domingo aqui. Você está diante do banquete, não fique de fora. Que isso não seja em vão para você, para mim. Descansemos em Cristo, tenhamos nele a nossa satisfação, sirvamos uns aos outros pela lei do amor, sejamos fiéis como povo da aliança, da nova aliança, debaixo do senhorio de Cristo, que já reina e reinará para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Como o povo de Israel disse após ouvir os mandamentos do Senhor, eles disseram: nós faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. E não fizeram. Muitos deles disseram isso e não guardaram. Muitos deles firmaram essa aliança e morreram no deserto. Então nós oramos por nós, Pai. Nós não somos melhores do que eles. Nós pedimos graça, nós pedimos misericórdia, nós reconhecemos os nossos pecados de não honrar a aliança que o Senhor firmou conosco no Teu sangue, de muitas vezes levantar o cálice que representa o sangue de Cristo em vão, o pão que representa o corpo moído de Cristo em vão, de tomar o nome do Senhor em vão, na forma como vivemos. Como Paulo disse, citando Isaías: o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Mas nós lembramos, Senhor Deus, daquilo que o Senhor disse nesses 10 mandamentos, que o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que te buscam. E aqui estamos nós, reconhecendo a verdade do nosso pecado, ao mesmo tempo a verdade da Tua palavra, que nos aponta para um Deus misericordioso e perdoador.
aqui nós estamos, Senhor, dizendo: Deus, nós queremos um compromisso real contigo. O Senhor está falando sério. Quem tomou o madeiro sobre as suas costas, quem tomou as chicotadas, quem tomou sobre si o escárnio do manto púrpura, da coroa de espinhos, dos cuspes, os socos, quem tomou os cravos nas mãos e nos pés e quem ficou de pendurado na cruz, já mostrou seriedade e que está falando sério quando convida ao compromisso. Já mostrou que sua decisão já está tomada desde a fundação do mundo. Quem precisa tomar essa decisão agora somos nós. É a tua igreja que precisa se levantar e dizer: sou o povo de Deus, eleito para ser povo de Deus e decidido. Quem precisa tomar essa decisão somos nós. E nós pedimos, pelo poder do Espírito Santo, quebra o nosso coração, tira o nosso coração de pedra, coloca um coração de carne, para que possamos dizer sim para o noivo. Eu quero viver contigo por toda a minha vida, eu quero levar o teu nome, eu quero me gloriar neste nome, todos os dias da minha vida, e por toda a eternidade eu quero Jesus, eu quero Cristo. Que o teu Espírito Santo nos faça, nos dê poder, capacidade para tomar essa decisão para valer. Para a glória do teu santo nome, Senhor. Todos os dias mostra-nos a glória da tua palavra. Mostra-nos a glória de Deus na face de Jesus Cristo, que é muito superior à glória que aqueles israelitas viram naquele monte. Mostra-nos, abre os nossos olhos para nós vermos a maravilha da tua lei, abre os nossos olhos para compreendermos a glória do Evangelho, que é superior à glória das palavras que este povo ouviu e talvez nem tenha entendido. Que o teu nome seja louvado em nossas vidas, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Que o amor de nosso Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor da nova aliança, Jesus Cristo, que a comunhão, que o poder do Espírito Santo, que é que capacita os crentes a viverem nesta aliança, sejam conosco aqui, com todos aqueles que creem no Senhor e que fazem parte dessa aliança espalhados pela face da terra. Amém.